palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Assim, irmãos e irmãs, tem início a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Santa Missa que, na sua liturgia da palavra, vai nos fazer recordar a ação libertadora de Deus, o Pai do povo de Israel. A noite da libertação fora predita para que se conservassem intrépidos, ou seja, se conservassem firmes, se conservassem vigilantes na espera da realização da promessa de Deus. Deus que havia prometido ao seu povo que o libertaria da escravidão do Egito. O povo que tinha clamado a Deus por libertação diante de seu sofrimento, de sua humilhação, da fome e dos trabalhos forçados a que eram obrigados a realizar. O povo clamou, Deus atendeu e Deus veio então para libertar este povo. E esta noite, a noite da libertação, nunca poderia sair da memória, da lembrança do povo de Israel. Foi uma noite que a cada ano era vivida, era celebrada e era também agradecida ao Senhor, porque naquela noite o Senhor manifestou o seu poder, libertando o seu povo da escravidão. Aquela noite, portanto, deveria ser sempre uma noite lembrada, porque era uma noite que, lembrada, despertava a confiança no poder de Deus. Lembrada e celebrada, mostrava que de fato o povo podia depositar a sua fé e a sua confiança no Deus que os havia libertado. Aquela noite, lembrada e celebrada, era, portanto, ocasião de reavivar a fé, de reavivar a esperança no poder de Deus, porque o Deus que um dia tinha agido, libertando o povo da escravidão, permanecia o mesmo Deus, permanecia com o mesmo poder, continuava sendo o mesmo Senhor. E esta noite da libertação, ela aconteceu para aqueles que eram descendentes de Abraão. Abraão, que era tido e considerado como pai na fé, aquele que, pela sua fé, pela sua obediência, deu origem a este povo, como bem nos é lembrado na segunda leitura da Santa Missa de hoje, da carta aos Hebreus. Abraão acreditou, Abraão teve fé, Abraão obedeceu, porque acreditou, teve fé e obedeceu, nele então Deus iniciou esta história da caminhada com o seu povo. Os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, que pela fé de Abraão tinham sido abençoados e tinham sido escolhidos pelo próprio Deus para ser o seu povo. A noite da libertação fora predita, ela foi esperada por teu povo. Irmãos e irmãs, recordar a noite da libertação é recordar o Deus que age em favor do seu povo. Era, meus irmãos e minhas irmãs, a libertação um marco fundamental na história do povo de Israel, da sua formação como povo,
da sua formação como povo de fé, como povo que acredita. Aquela noite marcou de modo definitivo a história do povo de Israel, porque foi a noite símbolo do poder de Deus, do agir de Deus, da ação de Deus em favor do seu povo. Aquela noite ficou gravada na memória de todos. Aquele dia foi um dia memorável para todo Israel, para todos aqueles que em Deus colocaram a sua esperança. Irmãos e irmãs, para nós, enquanto povo, enquanto país e até mesmo como humanidade, nós também fomos marcados por um evento trágico, por um evento grandioso, que a todos atingiu e que a todos alcançou, que foi a pandemia da Covid-19. Certamente, irmãos e irmãs, todos ainda guardamos na lembrança aqueles dias, aqueles anos, aqueles meses dolorosos que foram, meses, anos difíceis que foram, quando vivíamos na incerteza, mas em meio à incerteza alimentávamos também a esperança no poder de Deus, a esperança na intervenção de Deus, a esperança na ação de Deus em favor do seu povo. Enquanto, irmãos e irmãs, muitos talvez chegassem a entrar em desespero, sem saber o que aconteceria, sem saber o que o futuro lhe reservaria, naquele momento era sobretudo especial e forte alimentar a esperança no Deus de poder, a esperança no Senhor da libertação. Confiar em Deus, confiar no seu poder, confiar na sua ação. E assim, irmãos e irmãs, íamos dia após dia, mês após mês, colocando em Deus a nossa confiança, esperando em Deus pela libertação daquele momento tão doloroso para nós. Irmãos e irmãs, este momento deve ficar também registrado sempre na nossa memória, como um tempo difícil, como um tempo doloroso, mas também como um tempo em que nós contemplamos a ação de Deus, o poder de Deus que agiu revelando aqueles que estavam nos laboratórios procurando uma vacina, procurando uma solução para aquela doença naquele momento. Ali o poder de Deus estava agindo, estava se manifestando, de modo que em um tempo rápido, em relação ao que antes acontecia, se encontrou um remédio, se encontrou uma vacina, ainda que com o receio de uns, com o receio de outros, mas todos podemos ver a ação da vacina naquele momento. Deus agiu através daqueles que estavam estudando, agiu propondo ou oferecendo à humanidade um remédio que pudesse tirá-la daquela situação de angústia, de insegurança, daquela situação em que muitos tinham até entrado em desespero, entrado também em depressão. É preciso, irmãos e irmãs, portanto, lembrar este tempo como um tempo também da nossa libertação, em que cada um também foi assistido por Deus, foi cuidado por Deus, foi protegido por Deus. É verdade, irmãos e irmãs, que muitos dos nossos se foram neste tempo difícil, neste tempo doloroso, assim como também Israel perdeu muito de seus filhos durante o tempo da escravidão no Egito. Perdeu por causa da fome que eles passavam. Perdeu por causa dos trabalhos forçados que os egípcios os obrigavam a realizar. Muitos morreram e diante de tantas mortes, o povo então se lembrou: temos um Deus que é Pai, temos um Deus que é poderoso, temos um Deus que é Senhor. A Ele, portanto, podemos recorrer com confiança e esperança. Recorreram ao Senhor
e o Senhor os atendeu, e o Senhor os socorreu. Portanto, esta noite, que foi a noite da libertação, seria uma noite memorável para os filhos de Israel. Inclusive, o Salmo vai dizer: no Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. No Senhor nós esperamos confiantes. Esta deve ser também a nossa atitude, a atitude de quem crê, a atitude de quem confia, a atitude de quem espera. Irmãos e irmãs, hoje celebrando também o Dia dos Pais, que este seja também um dia em que os pais possam agradecer ao Senhor pelo dom da paternidade, por se tornarem pais. Agradecer ao Senhor por aquele dia memorável em que o seu filho, sua filha, lhe concedeu esta vocação e esta missão, a missão de cuidar de uma nova vida, a missão de gerar uma nova vida. Certamente, irmãos e irmãs, fica marcado na memória de todo pai e na memória de toda mãe o dia primeiro em que descobrem que estão gerando uma vida, mas depois também o dia do nascimento dessa própria vida, aquele dia que ficou certamente gravado, inscrito, impresso na memória de cada um, de cada pai e de cada mãe. Deve ser também dia de agradecimento ao Senhor, porque o Senhor, em sua bondade, esteve ao seu lado, lhe fortalecendo, lhe dando forças, quem sabe até mesmo lhe dando esta vitória, a vitória de ter um filho, a vitória de ser pai, a vitória de ser mãe. Quantos irmãos e irmãs desejam realizar esta vocação, tornar-se pai, tornar-se mãe? Quantos irmãos e irmãs desejam, imploram e pedem por esta realização? Se você teve a graça de ter a bênção de Deus através da vida gerada no seu ventre, através da vida que Deus lhe entregou para ser cuidada, protegida e educada por você, hoje agradeça ao Senhor por esta bênção que Ele lhe deu, por esta bênção que Ele lhe confiou. E seja você um pai, uma mãe de fé, que transmite para os seus filhos as bênçãos que Deus lhe confiou, as bênçãos que Deus lhe deu. Que você, irmão e irmã, seja um pai, seja uma mãe, que deixe como herança, principalmente, o dom da fé, o dom do confiar e do acreditar no Senhor, colocando os filhos no caminho de Deus, mostrando aos filhos que na vida se deve viver a partir da fé, a partir da confiança no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos o cuidado para não deixar como herança apenas bens materiais. O pai e a mãe que deixa apenas os bens materiais para o seu filho, deixou muito pouco, deixou o mínimo que podia deixar. É preciso, irmãos e irmãs, deixar o máximo, e o máximo que se pode deixar é o dom da fé. A fé que precisa ser transmitida, a fé que precisa ser vivida, a fé que precisa ser testemunhada dentro de casa, junto com a família, junto com os filhos e junto com os amigos. O Senhor vai dizer àquele povo que Ele libertou naquela noite maravilhosa para o povo de Israel, o Senhor vai dizer: de agora em diante, a cada ano, neste dia, contarás aos teus filhos o que o Senhor teu Deus fez por ti. E a cada ano, na celebração da Páscoa, se tinha o ritual dentro da liturgia e da cultura judaica do filho que perguntava ao pai: pai, o que nós estamos celebrando hoje? Porque aquele era um dia, era uma festa
aguardada durante todo o ano, preparada com todo carinho. Então as crianças, na sua curiosidade natural, ficavam então se perguntando: por que todo este movimento? Por que toda esta festa? Por que toda esta celebração? E dentro da cultura e da religião judaica havia então este momento em que o filho, já com consciência daquela festa que se celebrava, perguntava ao seu pai: pai, por que hoje se celebra este momento? O porquê desta celebração? E é então quando Deus até mesmo ensina para os pais aquilo que os pais devem dizer e transmitir para os seus filhos. E aí então Deus vai dizer: ensinarás ao teu filho. O meu pai era um arameu errante, fomos escravos no Egito, clamamos ao Senhor e o Senhor em sua bondade nos libertou. Eis o que contarás aos teus filhos. E assim, a cada ano, o pai tinha por dever, tinha por obrigação lembrar esta noite que foi predita e que se realizou, e que assim ele transmitia para os seus filhos a fé em Deus, a confiança em Deus, o esperar em Deus. Ele demonstrava para os seus filhos que Israel, que o povo de Deus, era um povo que vivia na sua liberdade por causa da ação de Deus, porque Deus tinha agido em favor deste povo, libertando da escravidão do Egito e levando este povo para uma terra prometida, uma terra que de fato seria deles, para que ali eles pudessem plantar, eles pudessem colher, eles pudessem viver tranquilos, em paz, sobre os cuidados e sob a proteção de Deus. Irmãos e irmãs, que hoje, portanto, seja também um dia em que os pais se lembrem desta sua missão, desta sua obrigação de transmitir aos filhos o dom da fé, de deixar para seus filhos como herança a fé em Deus, a confiança em Deus, e assim se tornarem para os seus filhos, de fato, homens que se tornam exemplo, homens modelos, homens a quem o filho ou a filha, olhando, pode dizer: eu quero imitar meu pai, eu quero viver como minha mãe, porque ele e ela vivem como pessoas de fé, vivem na alegria, vivem na esperança, são sustentados pela sua fé, são fortalecidos em sua fé, praticam a sua fé, vivem a sua fé. Assim, irmãos e irmãs, que hoje nós possamos agradecer a Deus, porque Ele continua a agir em favor de nós, o seu povo. Que hoje possamos agradecer ao Senhor pelo dom da paternidade, pela vocação a ser família, a formar família, mais uma família que está alicerçada e fundamentada na fé e na confiança em Deus. Que o Senhor possa ajudar a todos e a cada um a, nos caminhos da vida, conduzirem, educarem e protegerem a sua família de acordo com a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta afirmação que nos faz a primeira leitura, mostrando que o povo deveria sempre lembrar-se daquela noite da libertação, quando o Senhor manifestou o seu poder, libertando o seu povo da escravidão. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos na esperança.